Oi! Estamos aqui de novo, mas dessa vez eu quero falar com vocês de maneira séria, sem brincadeiras. Seria Religiosidade Mata, parte 2, e eu vou direto ao ponto. Eu penso que você entenda o que eu quero dizer com religiosidade. Para mim, uma definição bem rápida seria excesso de santidade. No ano de 2005, eu não me lembro, eu não sei dizer quanto tempo, quantos meses, mas eu, por conta dessa religiosidade que eu tinha, eu era um homem religioso, provindo da Assembleia de Deus desde do meu nascimento. Eu coloquei minha filha de 14 anos no banco. Como uma adolescente, ela tinha suas rebeldias, então eu a coloquei no banco. E por conta disso, a gente teve um desgaste no nosso relacionamento. Ficamos meses distantes um do outro. Não sei dizer exatamente quanto tempo foi, mas o fato é o seguinte, que por conta dessa minha excesso meu de religiosidade, eu coloquei minha filha no banco, eu era presbítero, e os pastores, os demais, concordaram comigo, porque esse era o costume. Você sabe disso. Então, eu tenho feito vídeos aqui de forma debochada, brincando, fingindo estar conversando com o anjo Gabriel, mas é a maneira, não sei como que me surgiu isso na cabeça, mas a maneira que aconteceu de eu colocar a minha visão quanto ao evangelho de fariseu, a música e o que acontece no contexto evangélico de um modo geral. E eu, enfim, acabei falando sobre essa questão da religiosidade mata, e eu gostaria de fazer agora, como estou fazendo, de forma séria e colocando aqui a experiência minha como um religioso em excesso de santidade, vamos dizer assim, eu diria assim. Então, houve um desgaste entre a minha filha e eu. Não sei precisar os meses, quantos meses nós ficamos assim distanciados, eu só dizendo o essencial. Faça isso, faça aquilo, tua mãe quer fazer com você, falar com você, você vai para a escola, você tem que se trocar, você tem que pôr tal roupa, enfim. Era só isso. Eu perdi o relacionamento com a minha filha. Eu trabalhava à noite já há muitos anos, trabalho ainda à noite há muitos anos, há mais de 20. E nesse dia eu estava de folga. Por volta de 2 horas da manhã, a minha filha levanta, chorando aos prantos, desesperada, muito desesperada, soluçando. E ela ficou na cama com a gente a noite toda, e soluçando. E ela nos acordou, me pedindo perdão, dizendo que me amava, falando para minha esposa também. Minha esposa chorou, eu chorei. E eu disse, eu te amo, eu te perdoo, mas o que está acontecendo? O que foi? Veja, de forma resumida, já vou direto para falar para vocês essa minha experiência. Por conta da minha religiosidade. A minha filha disse que havia sonhado comigo que eu tinha morrido. A gente se abraçou, ficou ali o resto da noite, ela soluçando, deitada no meu ombro, entre a minha esposa e eu. E eu não sei dizer quanto tempo depois. Lógico, depois desse episódio, nós voltamos a ter o mesmo relacionamento que eu sempre tive, de carinho, com minhas filhas. Eu tenho mais 3 filhos, ela era a mais velha. E voltamos a ter esse relacionamento. Não sei dizer quantos meses depois, mas o que aconteceu? Minha filha sofreu um acidente de skate. Ficou 14 dias internada no hospital, em coma, desde o primeiro momento. E eu orei, busquei a Deus, clamei a Deus. Eu fiz de tudo que um pai poderia fazer. Mas o Senhor disse assim, eu te amo, é a minha vontade. Ou seja, ele levou a minha filha. A minha filha partiu em agosto, dia 14 de agosto de 2005. Sabe que dia que era esse? Dia dos Pais. Até hoje, nesse dia, é um tanto difícil para mim. Mas tem uma coisa que eu fico pensando e me traz um conforto. Eu pergunto para vocês, se minha filha tivesse sido levada, tivesse morrido, tivesse partido para a glória, e eu ainda tivesse naquele
relacionamento distanciado com ela, como é que eu estaria hoje? Outro dia eu perguntei isso para um psicólogo ou psicanalista, e ele disse provavelmente em uma depressão profunda. Por isso, essa é a minha experiência. Se alguém perguntar para mim assim, qual é o dia mais feliz que você poderia citar na sua vida? Ora, muitas experiências boas, alegres, felizes que eu poderia citar. Mas eu diria que esse dia que a minha filha acordou desesperada, me chamando, me acordando, e a gente se reconciliou, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque se ela tivesse partido e eu, por conta dessa tola religiosidade, ainda estivesse daquela maneira com ela, eu nunca iria me perdoar e era possível realmente que eu estivesse em uma doença profunda. Aprove a Deus dar um sonho a ela que eu tinha morrido, quando na verdade era ela quem iria partir. Aprove a Deus. Então eu digo para vocês, para a gente poder encerrar, pare com esse negócio de religiosidade. Sabe, aquela história de não pode pôr o homem, eu nos anos 80, se não colocasse paletó e gravata, não podia cantar no coral, na banda, na mocidade. Entre outras firulas que nós humanos, nós cristãos inventamos por pura religiosidade. Então pare com isso, a religiosidade mata, e eu teria morrido, não fisicamente, mas em qualquer área que você possa pensar, por conta da minha religiosidade. Nós não temos o direito de mandar ninguém para o banco, de excluir, de dizer que vai para o céu, que não vai para o céu. Se nem Jesus disse para Judas, Judas, você vai me trair daqui a pouco, eu sei o que você vai fazer, sai daqui da mesa. Jesus não tirou ninguém do seu círculo, do seu redor, não tirou ninguém. Ele sabia que Pedro iria fazer o que fez. Mas pior do que Pedro, Judas, que o estava vendendo. E por que a gente se acha no direito de fazer a mesma coisa desse tipo que eu estou contando para vocês, compartilhando com vocês? De excluir, de dizer que isso, que aquilo, que aquilo outro. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com o pecado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo excesso de santidade. Não pode ir na praia. Não pode ir na praia por quê, meu Deus do céu? Da onde que nós cristãos, da onde que esses tiraram essa ideia de que o crente não pode ir para a praia? Pelo amor de Deus! É tão simples a gente servir a Deus, mas a gente complica. Por isso, fica aqui a minha dica para você. Seja mais leve. Seja mais leve. Sirva a Deus na sua simplicidade, com tranquilidade. E não deixe esses pastores que são lobos. Eu brinquei num dos vídeos que eu fiz aí para trás, que a gente chama a raposa para cuidar do galinheiro. No caso da igreja, a gente chama lobos para tomar conta das ovelhas. Cuidado com esses lobos. Um beijo no teu coração. Dessa vez, sem brincadeira, sem deboche. Na verdade, um deboche para uma maneira que eu achei de colocar a minha visão sobre toda essa história do evangelho de fariseu e dessa coisa toda de religiosidade. Essa experiência com a minha filha não foi fácil. Mas eu me sinto aliviado porque Deus deu a oportunidade de eu me reconciliar com ela. E eu a tenho guardada no meu coração. Pense nisso. Fique com Deus.